Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença, faço aviso que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube. E antes da prece inicial, convido a todos a me acompanhar na leitura do livro Vinha de Luz. Vou compartilhar minha tela. Adiante de vós. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. É raro encontrarmos discípulos decididos à fidelidade sem mescla nos momentos que a luta supera o âmbito normal. Comumente, em se elevando a experiência para maiores demonstrações de coragem, valor e fé, modifica-se-lhes o ânimo de imediato, converte-se a segurança em decisão, a alegria em desalento. Multipliquem-se os obstáculos e surgirá dolorosa incerteza. Os aprendizes, no entanto, não devem olvidar a sublime promessa do princípio, quando o pastor recompunha o rebanho disperso. Quando os companheiros, depois da ressurreição, refletiam no futuro, oscilando entre a dúvida e a perplexidade, eis que o mensageiro do Mestre lhes endereça aviso salutar, assegurando que o Senhor marcharia adiante dos amigos para a Galiléia, onde aguardaria os amados colaboradores, a fim de assentarem as bases profundas do trabalho evangélico no porvir. Não nos cabe esquecer que nas primeiras providências do apostolado divino, Jesus sempre se adiantou aos companheiros nos testemunhos santificantes. E assim acontece, invariavelmente no transcurso dos séculos. O Mestre está sempre fazendo o máximo na obra redentora, contando com o esforço dos cooperadores apenas nas particularidades minúsculas do celeste serviço. Não vos entregueis às sombras da indecisão quando permanecerdes sozinhos, ou quando o trabalho se agrave na estrada comum. Ide confiantes e otimistas às provações salutares e às tarefas dilacerantes que esperam por nosso concurso e ação. De certo, não seremos quinhoados por facilidades deliciosas no mundo onde a ignorância ainda estabelece lamentáveis prisões. Mas sigamos felizes no encalço consciente que adiante de nós. Por favor, Rubem, prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos suas mãos em nossas trevas. Pois teu é o bem e em ti são nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazer que não encontrem acesso em nossos corações. Bons Espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem,
possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato. Amém. Amém. Obrigado, Rubem. Que vamos ler, meninas? Rosinha, por favor, filho. Daninha, Fred, hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É a página 66. Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou alguns dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Nesse interim, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito, se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outro que aparecera Elias e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse que ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram dessa forma: por que diziam os escribas que preciso que antes volte Elias? E Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse assunto, como em muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas, incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera poderia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível.
sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham de muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas, né? Porque Lázaro não estava verdadeiramente morto fisicamente, né? Ele estava num estado de catalepsia, né? Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor. Porquanto, ninguém poderia fazer os milagres que fazes, nem se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Jesus, nessa parte, foi muito claro, muito literal. Mas Nicodemos não entendeu. Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Aí retorquiu Jesus: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como isso pode fazer-se? E Jesus observou: pois que és mestre em Israel e ignora estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Ou seja, Nicodemos não tinha condições de entender a que Jesus se referia, porque era um povo ainda, né, naquela época, com conhecimentos limitados acerca da espiritualidade, né? É como nós, né, quando o ser humano tomou consciência de seres, de objetos voadores não identificados. Como se chamou primeiro? Discos voadores, né? Nós pegamos algo que conhecemos, né, que é um disco, que é um prato, e vemos algo voando no céu, arredondado, é um disco voador. Né? Então, nós não conseguimos nos referir a coisas que não conhecemos, né, de uma forma desvinculada. Nós vamos pegar aquilo que vemos e vamos tentar encaixar em alguma coisa. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se nos depara em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas, 1, 2 e 3. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater como combateu tantas outras. Longe disso. Ele a sanciona com toda a sua autoridade e põe por princípio e como condição necessária quando diz:
ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Insiste, acrescentando. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso nasças de novo. E essas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Outro equívoco. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente: não renasça da água e do Espírito, ao passo que, em algumas traduções, as palavras do Espírito foram substituídas pelas seguintes, do Espírito Santo, e o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários e que os evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia sem equívoco possível. É que a água era tido como um elemento gerador, né? Então, desde a Gênese, né, que surja que surja as terras no meio da água. Então, por isso que Jesus falava, né, nascido da água e do Espírito. Então, nós podemos aí fazer uma diferenciação entre ressurreição e reencarnação. Os antigos tinham uma ideia afastada da realidade espiritual, porque eles não podiam compreender isso. Agora, nós já sabemos que o que renasce, né, é o espírito num novo corpo. Então, nós temos uma só vida espiritual, cheia de existências, né? A nossa vida real é a vida no espírito, é a vida no plano espiritual, nas cidades habituais que nós vivemos. Aí chega um tempo que nós devemos reencarnar para passar por experiências para progredirmos. Ah, mas não é possível a gente progredir no mundo espiritual? É possível, mas chega uma hora que só quando nós estamos aqui, com as necessidades materiais, com as necessidades do corpo, lá nós aprendemos, né? Lá é a parte teórica, né, no plano espiritual. Aqui é a parte prática. Nós esquecemos tudo que prometemos e daí nós temos que tomar boas escolhas, boas opções, sem saber ao certo, né, o que devemos fazer. E eu tenho pessoas que me questionaram durante muito tempo, mas isso é injusto, né? Você nasce, esquece tudo, e daí você tem que acertar. Mas veja que Deus gravou na nossa consciência as suas leis universais, né? De caridade, de amor. Então, na verdade, a nossa consciência sempre nos aponta o caminho reto, né? E os nossos guias espirituais estão sempre dando um insight para nós, né? Dando um puxão de orelha. Quando a gente vai pisar no tomate, a gente escuta, né? Vem no nosso pensamento, você vai fazer isso mesmo? Vai lá, pede perdão, né? Pede desculpas. Não é assim. E daí, nós temos que viver baseados na nossa vida espiritual, né? Porque se aqui é um sopro, né? Se aqui é um período muito curto em que nós vamos passar por essa vida. Quando chegar do outro lado, nós vamos ter que prestar contas do que fizemos. E às vezes muitas pessoas pensam: ah, mas por que parece que os maus ficam mais do que os bons, né? É porque os maus têm mais chances de reparar, né? De tentar fazer diferente. Enquanto os bons vêm com determinadas missões, vêm por algum tempo e depois partem. E se nós estamos num mundo de sofrimento, num mundo de provas e expiações, o que é melhor? Ficar mais tempo aqui ou ficar menos tempo? Tá? Muitas vezes, os espíritos, né, encarnados, eles são retirados da vida física porque a programação deles chegou ao final. Era isso que eles deviam cumprir aqui na Terra. Algum comentário?
Fred, nós sabemos, né, que o mestre teve muita dificuldade de se fazer entender naquela época, né? E era um período ainda, digamos, bem primitivo da humanidade, né? E qualquer coisa que ele disse, além do que os textos ditos sagrados do judaísmo tivesse alguma subversão de compreensão, ele seria, né, imediatamente julgado, condenado dentro daquelas leis terríveis que se impunham naquela a dificuldade melhor, né? Até hoje mesmo há discussões a respeito desse tema, né? Mas nós sabemos que a ressurreição existe. Quando nós desencarnamos, nós ressurgimos no plano espiritual, não? Com essa roupagem da vida material. E a nossa manifestação, quando se faz aí num centro espírita, né, com mediunidade de transporte, esse espírito manifesta com a sua identidade da última encarnação, apesar de nós termos uma identidade própria, né? E agora, o processo reencarnatório para nós que somos espíritos, é muito fácil de compreender. E tantas culturas antigas sabiam desse fenômeno. Eles não entendem como, após o advento do Cristo, se criaram tantas polêmicas a respeito do processo reencarnatório, né? A gente sabe que no século VI, né, no concílio lá de Nicéia, que eles retiraram, né, o termo reencarnação dos evangelhos, né? Lá, naquela época, o defensor da reencarnação, ele e os seus próximos lutaram muito para que se mantivesse esse conhecimento tão avançado, né? Ele se chamava Orígenes, era um bispo, né, de Constantinopla. Mas foi voto vencido, porque uma cortesã, uma mulher qualquer ali, né, casada com, se não me engano, Justiniano, o nome dela era Teodora, e era uma cortesã. A gente já fez essa abordagem, né? E disseram a ela que quem praticasse, né, maldades, malefícios e outras que não vamos nos alongar aqui, na vida material voltaria como mendigo, doenças terríveis. Ela através do seu poder, fez com que fosse suprimido esse termo reencarnação e mantiveram a ressurreição. Isso referente à carne, né? A ressurreição da carne do Cristo. Bom, nós temos que perseverar no que nós sabemos, né? Das revelações do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Da codificação espírita, que tanta luz trouxe, né? Para nós, né? Obrigado, irmãos. Desculpe se eu alonguei muito. Obrigado, Rubem. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa, alguma dúvida? Não, Fred, obrigada. Isso que o Rubem falou, né, da Teodora, é como você querer revogar a lei da gravidade, né, tampar o sol com uma peneira, né? Não tem como fazer isso. E se nós pensarmos, né, se nós fôssemos criados, né, nosso espírito e nosso corpo no mesmo momento e tivéssemos apenas uma existência, Deus estaria exigindo que todos nós acertássemos numa primeira oportunidade. E o que seria mais injusto, né, é que se eu venho num berço esplêndido, né, se eu sou rico, famoso, bonito, enfim, eu tenho
todos os dons materiais, né, todas as facilidades, enquanto, né, se Deus ama todos nós, outro irmão nasce na África, na Somália, numa situação de extrema pobreza, violência, onde estaria a justiça de Deus? Mas a partir do momento que nós temos várias existências, várias oportunidades, se somos pobres, um dia seremos ricos, que é a prova da riqueza, seremos belos e etc. Todos nós teremos as mesmas oportunidades. Mas não é possível que todos nós tenhamos essas oportunidades ao mesmo tempo, porque cada um de nós tem necessidades diferentes. Algum comentário final antes de passarmos para as vibrações? Não, Fred, obrigada. Bom, Fred, só mais uma partezinha que você fez uma menção sobre os voadores, tá? Você vê que nossos irmãos aí de outras esferas, de outros sistemas, estão aqui para nos auxiliar, né? Só que eles se deparam com o quê? Com uma civilização. Eles de procurarem aí um contato, eles, né? Eles caçam, né? Tentam derrubá-los. Então, como que seu som tá indo e vindo, Rubão. talvez seja isso mesmo o objetivo? Como que nós vamos ter contato com eles? De acenarem as mãos, lançam bomba, caças, né, para persegui-los, mas estão atrás da tecnologia deles, né, para empreender nas suas guerrinhas, né? Então, vamos ter muita dificuldade, né, meu? Há uma tentativa, né, desses irmãos, dessas fraternidades, nos auxiliar no nosso avanço, mas há muita resistência aqui, né? O que fazer, né? Obrigado, irmão. Obrigado. Você, Rubem. Há muita resistência, né? Mas como dizem os bons espíritos, né? Que toda resistência orgulhosa deverá ceder, né? Num trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, e que nós, os líderes da humanidade, eles dizem, nós vamos sujeitar aqueles que, né, mais resistentes à espora, né, e ao freio, né, se fazer uma analogia com os cavalos, né. Então, tudo está caminhando como deve. É que muitas vezes nós enxergamos a nossa realidade, a realidade do planeta, pelo que nós assistimos na televisão. E há muitos atos de bondade mundo afora. É que eles não existe um interesse em divulgá-los. Bom, vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome dele. E ele aqui está através dos bons espíritos na casa de cada um de nós. O ambiente das nossas casas foi preparado, foi feita uma limpeza espiritual de todas as energias negativas, para que fossem recebidos irmãos que necessitam dessas palavras tanto quanto nós. Se nós vivemos em apartamento ou em casas próximas, esse evangelho no lar, essas vibrações de paz, de tranquilidade se estendem aos nossos vizinhos. Então, fazer o evangelho no lar já é um ato de caridade para conosco, que precisamos, né, de um porto seguro, de uma salvaguarda, de todo esse turbilhão de más vibrações que enfrentamos, né, no trabalho,
na rua e pelo menos nas nossas casas, elas estarão sempre protegidas, pois nós assumimos um compromisso com Jesus, aqui estando. Por isso que Jesus disse, muitos são chamados, quer dizer que Jesus chamou a todos, mas só escolheram estar entre eles, aqueles que deram o primeiro passo. Então, agradecendo pela oportunidade, nós vamos vibrar por todos aqueles irmãos que sofrem muito mais do que nós, que têm dores que não podemos medir. Inicialmente pelos irmãos desencarnados, por aqueles que resolveram sair da vida física pela porta do suicídio. Que cada um de nós agora possa pensar num desses irmãos queridos que, infelizmente, resolveram abreviar as suas existências físicas. Que todas essas pessoas tão caras ao nosso coração, e todos os recém-desencarnados também, que eles possam receber as nossas vibrações de carinho, de amor, sabendo que a vida continua do outro lado. E que, embora essa separação muitas vezes seja dolorosa, ela é necessária ao nosso adiantamento e dos entes queridos que partiram antes de nós. Vamos também fazer uma vibração por todos os encarnados que estão em sofrimento, sofrendo de obsessões cruéis, que nós sabemos que existe uma ligação entre os obsessores e os obsidiados, que, na verdade, os obsessores são aqueles que não perdoaram as nossas condutas do passado. Então, vamos convidá-los a permanecer conosco, a serem os nossos fiéis cobradores, pois isso nos ajuda a melhorar, pois nós sabemos que nós só realmente nos livramos de uma obsessão quando nós nos alteramos, quando nós nos modificamos para melhor. Porque daí o nosso amigo obsessor ele tem uma opção a fazer. Ou ele melhora junto conosco, ou ele nos abandona e segue seu caminho. Peçamos então a Jesus que envolva os nossos obsessores e todos os outros que ainda não perdoaram. Vamos convidá-los a fazer esse exercício, mostrando que tanto nós quanto os outros irmãos que são envolvidos por essas teias, por essas redes de sofrimento, não são mais exatamente os mesmos que os magoaram e os prejudicaram. Muitos anos se passaram e, pelo menos nós fazemos um exercício, um esforço para nos melhorarmos. E isso é o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz, que se reconhece o bom espírita pela força que ele faz para dominar as suas más tendências. Isso não quer dizer que não estamos isentos de erro, muito pelo contrário. Isso quer dizer que nós reconhecemos os nossos comportamentos equivocados e nos esforçamos diariamente para modificar as nossas atitudes. E esse nosso esforço levará muito tempo ainda, porque nós temos vícios que estão conosco há muito tempo. Eles precisam ser enfraquecidos, cada dia um pouco mais. E a melhor forma de nós evoluirmos moralmente é trabalhando no bem. E um exemplo do nosso trabalho no bem é o Evangelho no lar. Então,
vamos vibrar também por todos aqueles que detêm o poder na terra, por todos esses irmãos que escorregam a todo momento, que metem os pés pelas mãos, pois a prova do poder é uma prova muito perigosa. Vamos pedir a Jesus que envolva a todos, para que eles possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vamos também pedir a Jesus que envolva as igrejas, templos, seitas, centros espíritas que professem o bem e a caridade, que são pousos de luz para todos nós. E por mais importante que esse trabalho seja nas nossas casas, é importante que nós frequentemos um templo de amor, seja de qual religião for, porque lá também estaremos nos abastecendo de boas vibrações. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, fazendo o melhor que podemos. Graças a Deus e graças a Jesus. Prece final, Rubens, por favor. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Deus abençoe a todos. Boa noite. Muito obrigado, boa noite. Boa noite.